Olá, bem-vindos aqui a mais um conteúdo do nosso tutorial de BGP, dando sequência ao laboratório. Eu acredito que nessa altura do campeonato você já deva ter o seu laboratório funcionando corretamente nas questões de endereçamento IPv4 e no roteamento IGP dos sistemas autônomos 1 e 2, correto? Caso você não tenha cumprido com essas atividades, você terá que retroceder para os laboratórios anteriores para que você consiga fazer esse aqui em particular, que ele é centrado única e exclusivamente nas vizinhanças BGP, que nós já temos aí nesse ponto das atividades os pré-requisitos necessários para começarmos a colocar o BGP para funcionar. Então vejamos o que você precisa fazer para o BGP funcionar nesse ambiente. Começamos pelas sessões, obviamente. Temos aqui um conjunto de atividades, a primeira delas é a atividade 3.1. Vamos focar única aqui, exclusivamente, nessa parte do 3.1 para o AS1. O que eu proponho para essa atividade é que nós definamos, apenas por questões de sofisticação. Eu poderia fazer full mesh para todo mundo, o laboratório é muito pequenininho, eu não vou ter problema de escala aqui dentro. Isso aqui, obviamente, é fantasioso um pouquinho, né? Vamos botar router reflector, tal, não sei o que, no AS1. É um exagero, mas enriquece a experiência, tá? Até mesmo porque quando chegarmos na parte de seleção de melhores rotas do BGP, haverá uma questão onde os refletores de rotas podem participar do processo de seleção de melhor caminho, você vai conhecer isso na prática. Enfim, explicado isso, o que eu busquei fazer foi colocar os roteadores R3 e R5 do nosso AS1 na condição de refletores de rotas, Route Reflectors. E geralmente depende do projeto. Há projetos que os refletores de rotas, mesmo numa mesma hierarquia, eles têm um cluster IDs diferentes. Há essa abordagem. Eu, no meu caso, botei o mesmo ID de cluster. Tá? Você vai inventar um número ali, 35, por exemplo, né? De router 3 para router 5, algo parecido com isso. Enfim, esses dois equipamentos, que eu vou puxar aqui agora na topologia, deverão ser configurados para atuarem como refletores de rotas. Voltando aqui para a topologia, estamos no AS1, tá? E esses dois roteadores aqui, o router 3 e o router 5. Então eles serão refletores de rotas. Tá? E na mesma hierarquia, eles vão ter endereços de rede diferentes, distintos, obviamente, inclusive as loopbacks, né, que vocês devem ter notado com base nos laboratórios anteriores, porém eles vão estar basicamente na mesma hierarquia de cluster aqui. Tá? Ok? E mesmo que eles sejam vizinhos entre si, toda a rota que esse cara refletir para o router 5 vai recusar, porque ele vai enxergar o seu cluster ID listado no cluster list. Mas tudo bem. Esses roteadores deverão estar como cluster de router reflector. Por quê? Porque eu não quero fazer, novamente, para enriquecermos a nossa experiência. Ao invés de fechar um full mesh entre todos os roteadores aqui, não, a gente vai fechar apenas vizinhanças IBGP entre cada roteador e os refletores de rotas. Então, router 1 vai ter sessões apenas com router 3 e router 5, IBGP. Router 2, idem, com router 3 e com o router 5. Router 4, mesma coisa, enfim, e entre eles mesmos também, somente, aliás, e os router reflectors, obviamente, vizinhança com todos. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Vamos botar esses roteadores na condição de refletores de rotas. E aqui explica exatamente isso, nos passos 3.1.1 e 3.1.2. As vizinhanças IBGP no AS1 deverão ser feitas entre as interfaces loopback, porque temos vários caminhos, não vários, né, mas temos caminhos redundantes na rede, temos um transporte IGP proporcionado pelo SPF. Então é interessante nesse tipo de design que as vizinhanças IBGP, suas sessões sejam feitas por intermédio das loopbacks. Aí, para enriquecermos ainda mais, por que você não pratica um pouquinho de fazer as configurações de BGP com o uso de peer templates? Você pode querer optar por fazer um peer group, fica à vontade, mas peer group é uma coisa que muitos já sabem fazer, muitos estão acostumados, poucos trabalham com peer template. E talvez você tenha aqui mais uma oportunidade de fazer um laboratório um pouco mais sofisticado. Então essa parte toda do 3.1 é relacionada ao sistema autônomo 1. Já para o AS2, vamos fazer uma coisa mais simples, tudo em full mesh.
Então, indo para a topologia, aqui todos serão vizinhos de todos. Então, router 3 vizinho do 1, router 1 vizinho do 2, e vice-versa, obviamente, e 2 para o 3, e vice-versa. Então, vamos fazer um full mesh aqui também entre as interfaces loopback. Tá? Então, a loopback do router 3 vai fechar uma vizinhança IBGP com a loopback do router 1, pelas tantas razões discutidas por que deveríamos fazer isso, ou por que devemos fazer isso. Então, essa é a atividade 3.2 para o AS2. Aí teremos ainda, para a parte de IBGP, ainda, obviamente, sistemas autônomos 1 e 2, algumas coisas que eu recomendo que façamos, mesmo fora do contexto do laboratório, exceto se ditado por uma outra diretiva num projeto específico. Mas normalmente como é que nós resolvemos a parte do Next Hop? Lembrando que, vou dar um exemplo básico aqui, qualquer rota que, por exemplo, o AS5 mandar aqui para o AS1, router 2, dois atributos serão sempre modificados. O atributo ASPath e o atributo NextHop. O NextHop, nesse caso, vai ser o endereço IP que o router 1 do AS5 utilizou para fechar a sessão externa com o router 2 do AS1. O que o router 2 do AS1 faz? Ele vai passar via suas vizinhanças internas, certo? Isso que ele vai fazer aqui. Ops, botar para cá e para cá. O que ele vai fazer? Porém, sem modificar qualquer atributo, incluindo o NextHop. Então, os roteadores internos aqui, inclusive o próprio router 1 aqui, eles não têm rota, não possuem rota para essa rede aqui. Então, eles não conseguem fazer a recursividade para o atributo NextHop. Aí temos aquelas alternativas que foram discutidas em lições passadas. Eu posso pegar no router 2 aqui essa interface, botá-la no OSPF como passiva, é uma possibilidade. Ou eu posso pegar essa rede aqui e redistribuí-la para o OSPF, aí vai virar uma rede externa, uma rota externa OSPF, é outra possibilidade. E tem a que é mais comumente utilizada, o router 2, ele conhece, para qualquer rede que ele aprendeu via AS5, ele conhece o NextHop e esse IP aqui do router do AS5. Só que na hora de ele passar isso, esse NLRI, para as vizinhanças internas, por exemplo, ele vai modificar o NextHop para self, para o IP da sua loopback. E como a loopback do router 2 do AS1 participa do OSPF e todo mundo tem rota para aquela loopback, bom, você fechou a questão, a charada da recursividade. Modificação do atributo NextHop, certo? Isso foi falado exaustivamente em vários vídeos aqui. Então vamos preservar essa intenção. Então eu quero que todas as rotas externas que, por exemplo, o router 1 do AS1 e router 2 do AS1 receberem, eles vão modificar o NextHop para self antes de passar, ou ao passar os NLRIs para as suas vizinhanças internas. Mesmo também com relação aqui no AS2, porque eu tenho vizinhanças internas. Então a rota que o AS1 passa para o router 1 do AS2, router 2 modifica o NextHop para self antes de passar via IBGP, por exemplo, para o router 3 e até mesmo para o próprio router 2. Então vamos modificar o atributo NextHop, né, para self aqui, tanto para o AS1 quanto para o AS2. Outra coisa que nós sabemos, depende muito da plataforma, do vendor, do fabricante, mas como estou falando de Cisco e iOS, por padrão, communities não são trocadas, nem mesmo em vizinhanças internas. Então, certifique-se de configurar as suas vizinhanças BGP para que haja um encaminhamento de communities para ambos, Standard e Extended. Então, Send Community Both. Já foi demonstrado também, mas vamos lembrar. Então, essa é a parte do IBGP. Já para as sessões externas, aí temos sessões com AS3, 4 e 5 aqui, todas elas devem ser feitas pelas interfaces diretamente conectadas. Então, moral da história, esse IP da internet 0/2 do router 2 vai fechar a vizinhança IBGP com esse IP aqui do router do AS5. O router do AS5, esse endereço IP aqui de interface da Ethernet 0/0, fechando a vizinhança externa com esse endereço aqui do AS4.
Então, todas as vizinhanças externas em todo o laboratório, fazendo pelos endereços IP das redes diretamente conectadas. Então, essa parte aqui do 3.4. E, obviamente, não se esqueça de configurar o encaminhamento das communities, que não é automático nessa plataforma que estamos utilizando no laboratório. Feito os passos todos até o 3.5 aqui, você matou toda a questão de configuração de sessões BGP. Próximo passo, verifique, valide. Ficou legal? Você não tem prefixo ainda, então não vai ter nada na sua tabela BGP, mas as sessões estão estabelecidas e o que nós veremos agora. Dois comandos básicos aqui, o Show IP BGP Summary e o Show IP BGP Neighbors. Não precisamos mais do que isso para verificarmos as vizinhanças. No primeiro caso, permita-me demonstrar o que seria a configuração do roteador 1 do AS1. Então aqui nós temos o router BGP no AS1, temos os templates de sessão e de policy. Aí na policy, como é ditado por família de endereço, no caso IPv4 Unicast, para IPv4 Unicast eu modifico o next hop para self e envio communities standard extended. Já para a questão de sessão, os meus vizinhos estão no AS1 e eu utilizo a minha loopback 0 como IP de origem. Então são dois templates básicos. A gente vai criar o vizinho primeiro. Então aqui, né, cria o vizinho primeiro. Fala, por exemplo, ó, meu vizinho router 3, que é o router reflector. Então eu vou usar o peer session, esse peer session que foi definido aqui. Tá? Bota um descritivo nele, é sempre interessante colocar um descritivo para a vizinhança, para o vizinho. E tem mais uma linha que é o peer policy, então template de policy. 3 linhas de configuração por roteador vizinho. Como no AS1 fechamos vizinhanças e BGP apenas com os repletores de rotas, são 6 linhas aqui. 3 para o router 3 apontando para o router 3 e 3 para o router 5. Só que esse roteador, router 1 do AS1 aqui, ele possui 2 seções externas com a AS2. Então você vai fechar a seção eBGP dele para o router 1 do AS2 e daqui para o router 2 do AS2. Então está aqui a configuração bem simples, né? Envio de community, o remote AS e o descritivo para a primeira seção e aqui para a segunda. Então esse aqui é um exemplo, template, de como é que seria a configuração para o router 1. Então olhe por aqui, faça as adaptações devidas, necessárias, para você concluir a configuração de todos os roteadores, no caso do AS1 e depois lá no AS2. Se bem que no AS2 é mais simples, é full mesh, né? Tudo bem. Aqui já seria a configuração do router 3, porque ele é refletor de rotas. É quase a mesma coisa. A diferença é que ele vai fechar a vizinhança com todos os roteadores do AS1. O refletor de rota ele tem sessão em BGP com todo mundo, com o router 1, com o router 2, com o router 4 e com o router 5. Tá? Tudo aqui mostrado. A diferença está no template, principalmente no template de policy. Aliás, vai ter nos dois, né? No policy, você tem que falar que todo neighbor que tiver no template de policy para IPv4 Unicast, aqui Router Reflector Client é uma feature que você bota por família de endereços. Então, todo vizinho que tiver nesse template de policy será meu cliente de refletor de rotas. Beleza? E já na seção, vamos botar um cluster ID aqui. Eu sugeri, você pode botar 35 e dar Enter, que ele vai corrigir para você 0.0.0.35, não tem problema. O 35 significa router 3 e 5, que são os dois refletores de rota da minha hierarquia. Tá? Então, boto o mesmo valor aqui para ambos R3 e R5. Então, note que essas são as diferenças das configurações IBGP entre os refletores de rotas e os clientes dele. Tá? São essas duas coisas distintas aqui. Além do fato de que no refletor de rotas você tem vizinhança para todo mundo no AS. Router 1, 2, 4 e 5. Aqui no caso do router 3. Feita essa parte, você vai verificar as suas vizinhanças em todos os roteadores. Exemplo, incluindo interna e externa, em todos os AS. AS1, 2, 3, 4, 5. Tá, mas como é que eu verifico de forma rápida? Um exemplo para o AS1 Router 1. Eu tenho duas vizinhanças internas, tá, com os refletores de rotas
e tem duas externas aqui com a S2. São 4 vizinhos. Para você saber se você tem vizinhança estabelecida ou não, você tem que ter um número aqui. Qualquer que seja o número. Por que está 0? Porque até o momento o router 1 do AS1 não recebeu quaisquer rotas BGP desses vizinhos. Então vai estar 0. Mas é um número, 0. Então significa que ele está, de fato, com a sessão estabelecida. E aqui tem até o tempo de vida dela, o uptime. Por quanto tempo. Então você tem que ver um número aqui no prefix received ou state. Né? Tem que ter um número aqui. E nesse momento será 0. Ah, Léo, está connect aqui, está idle, está active, alguma coisa. Não, você está com problema. Tem que fazer um diagnóstico daquela vizinhança porque ela não subiu. Enxergue o número aqui e está tudo certo. Outra forma de você ver isso, aqui no meu laboratório, como é que está? Então isso aqui é um print do meu lab, real. Tá? Então você vê aqui, ó, 0. Então eu sei que minhas 4 vizinhanças estão ok. Joia? Você vai olhar o teu router ID, que deverá ser só o loopback 0. Qual que é o teu número de sistema autônomo local, obviamente. Quem são seus vizinhos? Então tem 2 vizinhos no AS1, sessões internas. A sessão tá boa, só não recebi prefixos deles ainda. Ok. Próximo, 2 vizinhos no AS2, sessões externas. Não recebi ainda qualquer prefixo deles, mas pelo menos você sabe que as vizinhanças estão boas. O estado de FSM é o established. Okay? Outra forma de você ver no comando show IPBGP neighbor. Você pode ver para todos os vizinhos ou para um vizinho específico, fica à vontade. Mas aqui você vai ver quem é o seu vizinho, router 3, que está no AS1. É uma vizinhança interna, internal link. Interessante que você vai ver a descrição dele, router 3, eu botei a descrição, obviamente, ele herda templates de sessão para os parâmetros de sessão, ou seja, né, o remote AS, aquela coisa toda que foi o update source. Aqui a parte muito importante, é o established, então está estabelecido, preste atenção ali. Aí vai ter negociadas capacidades negociadas com o vizinho, e para a família de endereço IPv4 Unicache, tem o peer policy lá, né, o template de policy. O next hop, ó, o next hop é sempre modificado para caminhos externos, ou seja, rotas externas, antes de passar por vizinhanças internas, modifica o next hop para self. E aqui, muito importante, você está enviando communities, tanto as standard quanto as extended, está bem aqui. Ó, assim como você verifica. Dica do Leonardo Furtado: acostume-se a verificar os seus protocolos com o uso dos comandos show. Fique menos dependente da running config. Porque a running config fala o que está configurado, mas não necessariamente o que está funcionando. Fique especialista em olhar comando show. Essa é a minha sugestão. Então está aqui a configuração e verificação das vizinhanças BGP. Faça essa atividade com cautela, entenda o que você está concluindo, concretizando e por quê. Certifique-se de que todas as suas vizinhanças estejam estabelecidas antes de partirmos para o próximo laboratório, que será gerando anúncios de rotas BGP. Aí vamos começar a popular a nossa tabela BGP para entendermos como que o BGP escolhe a sua melhor rota. Ok? Te vejo no próximo vídeo. Até lá.